Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2013 estudando nas revistas da CPAD o tema Filipenses, a humildade de Cristo como exemplo para a igreja. O comentarista do nosso trimestre é o pastor Elianai Cabral, que é pastor ali em Sobradinho, Brasília. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, a atualidade dos conselhos paulinos. O textual está em Filipenses capítulo 3, versículo 1, parte A. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. A nossa verdade prática diz: para quem ama a Deus, o mais importante é ter um coração renovado pela ação do Espírito Santo. Então vamos ver aí a alegria do cristão, uma alegria proveniente de Deus, pela presença do Espírito Santo em nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Vamos ver a nossa leitura bíblica em classe. Está aí na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus do Espírito, andando na presença de Deus, em comunhão com Deus, e assim, mesmo passando pelas dificuldades, eles estariam alegres no Espírito Santo. Esse reforço que nós necessitamos na hora das tribulações, das angústias, do sofrimento, é dado então por Jesus Cristo a nós. Nós precisamos nesses momentos de um reforço, senão não suportaríamos. Tópico 2, exortação ao regozijo. A alegria do Senhor é produzida pelo Espírito Santo no coração do crente. Esta alegria independe das circunstâncias, pois é divina e faz com que o cristão supere as dificuldades. Então essa alegria que Paulo está falando vem da presença do Espírito Santo em nós. Não é produzida pela vontade humana, é um milagre de Deus. Essa alegria não depende das circunstâncias que nós estamos vivendo. O que nós conhecemos como felicidade humana é passar por momentos alegres, felizes, sem nenhum tipo de problema. Já essa alegria aqui é uma alegria que vem de Deus. Então, não importa se você está passando por problemas, a alegria vai permanecer porque ela vem de Deus. Paulo mostra aos Filipenses que esse sentimento de felicidade concedido pelo Senhor é uma capacitação divina que fortalece a igreja a suportar as adversidades. Para o apóstolo que se encontrava na prisão, a alegria do Senhor era como um precioso consolo, capaz de trazer descanso e quietude para a sua alma. Então aqui ninguém mais do que Paulo poderia falar sobre esse assunto. Ele estava preso e estava falando sobre alegria, sobre felicidade. Porque mesmo preso, ele se sentia feliz, ele se sentia alegre. Porque para ele o que era felicidade, o que era alegria? Era exatamente sentir a presença de Deus, é ser útil a Deus. E ele estava sendo. Além de receber visitas e pregar o Evangelho, ele estava escrevendo as cartas, que seriam muito úteis, tanto a igreja aqui agora aos Filipenses, como as outras igrejas que leriam essas cartas, inclusive nós que estamos aqui hoje. Então, esse prazer em servir ao Senhor, em ter comunhão com o Senhor, trazia paz, descanso, quietude ao apóstolo Paulo, mesmo na prisão. Tópico 3, alegria em meio às preocupações e aflição. Paulo percebeu que, em virtude do sofrimento, os irmãos de Filipos poderiam ser tomados pelo desânimo. Então, o que acontece devido a problemas, a sofrimentos? Muitas vezes as pessoas se desanimam. Muita gente tem uma caminhada cristã, mas quando vem aí os sofrimentos, os problemas, quando vem as angústias, a perseguição, a pessoa desanima, para a sua caminhada, deixa de continuar crescendo. E aí o que acontece com quem para? A tendência é voltar, não é prosseguir. Então nós não devemos parar
com o nosso crescimento espiritual. Devemos estar sempre lendo, estudando a palavra de Deus, sempre orando, jejuando, fazendo a obra de Deus, fazendo alguma coisa para produzir almas, edificação, consolação, fazendo alguma coisa para ajudar as pessoas. Está sempre crescendo nisso, sendo abundantes nessas coisas. Assim você está sempre crescendo, está sempre feliz. Por isso ele os exortou então a se alegrar em Deus, pois a alegria vinda da parte do Senhor nos fortalece. Triunfante por causa da sua confiança no Cristo ressurreto, o apóstolo sabe que somente aquele que conhece e confia no Senhor em suas palavras é capaz de regozijar-se diante das dificuldades, tal como ele e Silas o fizeram. Atos 16, 24 e 25. Então Paulo está preocupado com os filipenses, está pensando que eles podem de repente desanimar da sua carreira cristã. Então ele já vai chamando a atenção deles para se alegrarem, para estarem em maior comunhão com Deus, fazerem mais ainda a obra de Deus, se esforçarem mais por servir a Deus. E nós vamos ver que ele vai aconselhar também a que eles combatam os falsos obreiros com seus falsos ensinos e continuem de acordo com aquilo que Paulo havia ensinado a eles. E ele dá aqui um exemplo dele e Silas, que quando apanharam e foram presos, foram encontrados em plena meia-noite, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, cantando hinos ao Senhor. E, como resultado, veio a manifestação de Deus. Deus é o nosso conforto, nele podemos confiar e regozijar-nos sempre. Parte 2 aí, a tríplice advertência contra os inimigos. Nessa parte nós veremos então 3 tópicos. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Tópico 1 então, guardai-vos dos cães. A hostilidade de Paulo contra os maus obreiros era forte e decisiva, pois eles causavam muitos males à igreja, em especial aos novos convertidos. Então nós vemos aqui que a hostilidade de Paulo era grande, e ele estava aqui chamando esses falsos obreiros de cães. Era uma coisa depreciativa, né? Era uma palavra usada pelos judeus em relação aos gentios. Então, cães aqui era uma palavra terrível, ninguém gostava de ser chamado de cão. E Paulo aqui está chamando esses falsos obreiros de cães mesmo. Então, ele está realmente zangado com eles e exigia uma tomada de decisão dos filipenses em relação a esses falsos obreiros. Paulo chama os judaizantes então de cães, pois estes acreditavam e ensinavam que os gentios deviam obedecer a todas as leis judaicas, um fardo legalista que nem mesmo os próprios judeus suportavam. Veja Gálatas 2,14. Os judaizantes eram como cães que atacavam os novos convertidos durante a ausência de Paulo. O apóstolo repelia-os com veemência e orientava os filipenses a que deles se resguardassem. Então era como um pastor que tinha suas ovelhas, e quando esse pastor tivesse que se afastar por um pouco, então lobos ferozes atacariam o rebanho. E é assim que Paulo encarava essa situação. Ele via o rebanho, a igreja dos filipenses, o pastor era o próprio Paulo, e como Paulo estava preso em Roma, então o pastor estava afastado do seu rebanho. O que acontecia então? Os lobos vorazes vinham para devorar as ovelhas. Então, esses falsos mestres vinham e introduziam ali as heresias, os falsos ensinos, com a meta de conseguir deles o quê? A parte financeira. Não é o que acontece em muitas igrejas hoje? São falsos obreiros que se introduzem no meio do rebanho e que vêm com a intenção de ganhar dinheiro, de ficarem ricos. E o que é preciso fazer para conseguir isso? É simples. Solta o povo. Deixa o povo fazer o que deseja. Deixa o povo se vestir do jeito que quiser. Deixa o povo se divertir pelos banhos, pelos shows. Deixa o povo. O importante é o que nós temos deles. É o que nós retiramos deles. Então estão atrás da lã e não da ovelha.
Então os judaizantes aqui eram como cães que atacavam os novos convertidos durante a ausência de Paulo. Então Paulo fala aqui como a lei sendo um fardo pesado que nem os próprios judeus conseguiam carregar. Pedro, no meio da reunião em Jerusalém, no meio dos apóstolos, disse para eles que eles estavam querendo colocar um fardo pesado que nem eles mesmos suportavam, colocar sobre os gentios. Por quê? Porque a lei veio para exatamente confrontar o homem, mostrar ao homem que ele é pecador, que não consegue cumprir a lei, e assim o homem teria necessidade de um Salvador e buscaria o Salvador, que é Jesus Cristo. Encontrando o Salvador, o fardo pesado da lei seria retirado das suas costas. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E o descanso está exatamente em que o fardo da lei, o fardo do pecado é retirado de cima de nós, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Ele levou as maldições a que nós estávamos sujeitos por não cumprir a lei. Então Paulo orienta os filipenses a combaterem esses falsos obreiros que ele chama aqui de cães. Cães porque invadiam ali a igreja quando o pastor não estava, que era Paulo, e cães porque tratavam as coisas santas como se fossem coisas imundas, sem nenhum valor. Tópico 2, guardai-vos dos maus obreiros. Estes também são denominados por Paulo como cães e os da circuncisão. Eles espalhavam falsos ensinos, não se importando com a sã doutrina ensinada pelos apóstolos. Então esses falsos obreiros traziam falsos ensinos, são chamados de cães e os da circuncisão. Então são as duas aí as características. Invadiam a igreja, consideravam as coisas santas como imundas e ensinavam a circuncisão, ou seja, ensinavam o merecimento para a salvação. Eles espalhavam falsos ensinos, não se importando com a sã doutrina ensinada pelos apóstolos. Pregavam um falso evangelho. Afirmavam que para que os gentios se tornassem cristãos, deveriam seguir a lei mosaica e, pior, as tradições judaicas. Todavia, no concílio da igreja em Jerusalém, conforme Atos 15, os apóstolos já haviam discutido sobre o papel da lei judaica em relação aos gentios. Então, o que eles introduziam ali? Eles diziam que para que os cristãos filipenses fossem salvos, eles precisavam guardar a lei e os rituais da lei, e além disso, as tradições judaicas. Aí entrava até o Talmud pelo meio, que vinha regulamentando ainda e exigindo mais ainda das pessoas. O que aconteceria com a igreja filipense? Eles chegariam à conclusão de que eles não estavam salvos, que precisavam fazer um monte de coisa para serem salvos. Eles não conseguiriam fazer e dependeriam desses falsos mestres, que estariam ali humilhados diante desses falsos mestres por não cumprir a lei, não conseguir cumprir os rituais, e estariam nas mãos daqueles mestres que poderiam explorá-los à vontade. Mas já tinha acontecido uma reunião em Jerusalém, como você pode ver em Atos capítulo 15, que foi exatamente organizada para discutir esse tipo de assunto. Os principais assuntos ali exatamente eram essa exigência dos judaizantes quanto aos gentios, para que eles cumprissem a lei e guardassem as tradições judaicas. E lá foi decidido que os gentios não seriam incomodados mais com esse tipo de ensino, de exigência. Segundo as deliberações do Concílio de Jerusalém, os gentios cristãos não deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos, carne com sangue e sufocado, e deveriam também evitar as práticas sexuais imorais. Não obstante, os maus obreiros faziam questão de discordar do ensino paulino a fim de impor aos gentios as práticas judaicas. Então, as três exigências que foram aí dadas como importantíssimas no Concílio de Jerusalém foram essas três.
Qual o resultado então desse concílio, dessa reunião em Jerusalém? São aí três exigências, né? A primeira fala do comer carne sacrificada a ídolos, ou seja, é a participação do cristão nas festas mundanas e ainda a alimentação nessas festas de coisas oferecidas aos ídolos que eram os adorados, os prestigiados nessas festas. Primeira coisa. A segunda coisa era não comer sangue, não comer o animal sufocado, que é aquele que é morto, mas o sangue não é derramado, e não comer o sangue, ou seja, não comer a carne junto com o sangue, ou comer o sangue puro. A vida está no sangue, e foi proibido por Deus comer esse sangue. E a outra decisão foi de que os cristãos deveriam aí afastar-se das práticas sexuais ilícitas. Então, nessas práticas sexuais ilícitas está incluído aí a prostituição, está incluído aí o adultério, a poligamia, né, o viver com a pessoa sem ser casado. Então, são várias aí essas práticas sexuais ilícitas. Entrando aí, é claro, né, aí o sexo de homem com homem, mulher com mulher, sexo fora do casamento. Então, sempre essas práticas foram combatidas tanto pelo judaísmo quanto pelo cristianismo. Deveriam também evitar as práticas sexuais imorais. Não obstante, os maus obreiros faziam questão de discordar do ensino paulino a fim de impor aos gentios as práticas judaicas. Então, esses maus obreiros ensinavam exatamente ao contrário do que Paulo ensinava. Tópico 3. Guardai-vos da circuncisão. Um dos costumes judaicos que aqueles maus obreiros queriam impor era a prática da circuncisão. Eles ensinavam erroneamente que a circuncisão tornaria os gentios verdadeiramente cristãos. Paulo então passa a ensinar aos filipenses que a verdadeira circuncisão é aquela operada no coração. Logo, não é algo da carne, mas do Espírito Santo. De acordo com o comentário bíblico pentecostal editado pela CPAD, os cristãos filipenses não deveriam ter como motivo de orgulho quaisquer sinais físicos que demonstrassem sua condição de comunhão, porém antes deveriam orgulhar-se em Cristo e na sua obra. Então o principal ensino desses falsos mestres era exatamente ensinar a circuncisão, que era o sinal de aliança entre Deus e os homens, que foi ordenado por Deus para que lá no tempo de Abraão se começasse a fazer isso. Depois se tornou uma lei. E esse sinal era como a operação de fimose, que é feita hoje, e sempre era um sinal de aliança entre Deus e os homens. Nós sabemos que a circuncisão, a operação de fimose, ela é uma boa coisa, desde que não seja feita para conseguir méritos de Deus ou conseguir salvação. É uma coisa higiênica que evita aí uma doença que está se alastrando cada dia mais pelo mundo todo, que é o HPV. Não é HIV, AIDS, mas HPV. É uma doença que vem muitas vezes, na maioria das vezes, exatamente pela falta de higiene no órgão sexual masculino. E isso vai fazer com que a mulher tenha problemas de câncer no útero. E acontece muito isso. Muitas vezes só é descoberto quando a mulher vai se consultar e descobre que tem HPV. O homem muitas vezes tem, mas nem sabe que tem, porque não tem muita alteração na sua saúde. Então essa operação de fimose, ela evita que haja acúmulo de sujeira aí no órgão sexual masculino e evita o aparecimento dessa doença. Mas a circuncisão a que nós estamos nos referindo aqui é a que Paulo falou da exigência dos judeus para com os gentios dessa operação feita como sinal de aliança com Deus para ganhar a salvação. Então eles diziam que para que os filipenses fossem salvos, deveriam se circuncidar. Então era ali uma coisa obrigada, né? Não era uma coisa de coração, nem por amor a Deus,
nem o desejo nem de fazer aliança com Deus. Era uma coisa obrigada, exigida. E Paulo explica então que essa circuncisão feita na carne tem um valor humano e não espiritual. Agora, a verdadeira circuncisão para Deus era feita no coração, ou seja, aquele que se entregava a Deus arrependido pelos seus pecados, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Então esta era a verdadeira circuncisão buscada por Deus entre os homens. Os cristãos filipenses não deveriam ter como motivo de orgulho quaisquer sinais físicos que demonstrassem sua condição de comunhão. Porém, antes deveriam orgulhar-se em Cristo e na sua obra. Então veja bem, o cristão não deve se orgulhar por causa de um sinal externo para que ele aí possua de repente a salvação ou o favor de Deus. Não é pela roupa que você veste que você é salvo. Não é por guardar um dia ou cumprir determinado ritual que você vai ser salvo. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Não é por mérito humano, não é conseguida porque você faz alguma coisa ou guarda alguma coisa, nada disso. Na revista do professor veio aí um quadro dentro desse assunto. Segundo o ensino do apóstolo Paulo aos Filipenses, o verdadeiro cristão é de fato a verdadeira circuncisão, não o costume do judaísmo. O apóstolo usa 3 conceitos para identificar tais cristãos. Número 1 aí eram aqueles que adoravam pelo Espírito de Deus. A palavra traduzida na NIV como adoração, latreu, é usado na 70, na Septuaginta, e no livro de Hebreus para se referir ao serviço dos sacerdotes no templo. A palavra é também usada em Romanos 12, onde Paulo incita seus ouvintes a oferecerem seus corpos a Deus como sacrifício, bem como ato de adoração espiritual. Paulo continua a encorajar os cristãos romanos a permitirem que suas mentes sejam renovadas e suas vidas capacitadas pelo poder do Espírito, exercitando seus dons para servir uns aos outros. Número 2, aí os cristãos filipenses não deveriam ter como orgulho quaisquer sinais físicos que demonstrassem sua condição de comunhão, porém antes deveriam orgulhar-se em Cristo e na sua obra. Então não deveriam depositar sua confiança em regra e rituais respeitados ou valorizados por aqueles que viviam sob a lei mosaica. O motivo de orgulho do cristão nunca deveria consistir em ser irrepreensível com respeito aos mandamentos da lei. A verdadeira circuncisão é formada por aqueles que colocam sua fé somente em Cristo e que têm nele seus motivos de orgulho. Número 3 aí, a verdadeira circuncisão são aqueles que não depositam nenhuma confiança na carne. Para Paulo, a ideia de carne, sarx, significou frequentemente um local natural de existência humana. Romanos 9:3, 1 Coríntios 10:18. Mas usa frequentemente a palavra em um sentido teológico para se referir à condição da humanidade em rebelião contra Deus. A consequência final de ser denominado por carne é a morte. Romanos 8:6. O cristão é chamado a crucificar a carne e suas obras e a viver de acordo com o Espírito Santo. Gálatas 5:16. Deste modo, sarx aqui traz consigo um significado duplamente nítido em Paulo. É a renúncia sincera de toda e qualquer observância da lei cerimonial, como a circuncisão, que alegue poder alcançar a salvação. Paulo, à luz do uso mais amplo do termo sarx, expõe as ações dos judaizantes ao que realmente são, obras realizadas em rebelião contra Deus. Paulo mostra que a espiritualidade dos judaizantes está em manter a lei, sua glória está em suas realizações e sua confiança em cerimônias e costumes religiosos exteriores. Caso alguém pense que Paulo tenha exagerado nessa ênfase, basta olhar para a sua vida e veremos como ele sabe o que está dizendo. Antes de se tornar um cristão, ele mesmo aceitava as convicções judaicas. Então, parte 3, a verdadeira circuncisão cristã. Vamos ver aí 3 tópicos. Primeiro tópico, a circuncisão no Antigo Testamento. Tópico 2, a verdadeira circuncisão não deixa marcas físicas. E tópico 3, a verdadeira circuncisão não confia na carne. Então, tópico 1, a circuncisão no Antigo Testamento. Sabemos que a circuncisão era um rito religioso com caráter moral e espiritual, consistindo em um sinal físico de que a pessoa pertencia ao povo com o qual Deus fez um pacto. Era também um sinal de obediência a Deus. Então a circuncisão foi ordenada por Deus e se iniciou lá no tempo de Abraão. Deus chamou Abraão e tinha em vista um povo, que desse povo nasceria Jesus Cristo. Nós sabemos que um povo é construído através de um ato sexual.
Sabemos que para que nasça uma pessoa, é preciso da semente que está no homem, ou seja, o espermatozoide que vai fecundar o óvulo. Então, a vida e a nação viria através de Abraão, passando de pai para filho. Então Deus chamou Abraão para que de Abraão nascesse o seu descendente, que é Cristo. Então todos deveriam ter um sinal de identificação de que pertenciam a esta família. E também esse sinal de circuncisão era um ato de fé, de sujeição a Deus, de adoração a Deus, de compromisso para com Deus. Então toda a família de Abraão deveria ter esse sinal, deveria praticar a circuncisão, que era ordenada para ser feita ao 8º dia de nascido. E essa circuncisão era para ser feita até quando? A Bíblia diz bem claro, até que viesse o descendente, que é Cristo. Pronto, a família de Abraão vai de Abraão até Cristo. Então chegou o Salvador. Pronto. A circuncisão agora não é mais na carne, não é feita mais no corpo. Agora Deus quer que a circuncisão seja feita no Espírito. Ou seja, a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é como se viesse ali um corte espiritual agora no seu espírito. O Espírito Santo vem morar dentro desse crente. E agora o sinal é interno, não é externo. Não é no corpo, mas o sinal é lá dentro, do Espírito, nosso espírito humano, que é unido ao Espírito Santo. Então era também um sinal de obediência a Deus. Porém, os seguidores de Jesus não precisam da circuncisão para serem identificados como pertencentes a Ele. A circuncisão do cristão é espiritual e interior, operada pelo Espírito Santo no coração, mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos 4, de 9 a 11. Tópico 2. A verdadeira circuncisão não deixa marcas físicas. Então, Paulo ensina aos Colossenses que a verdadeira circuncisão em Cristo não é por intermédio de mãos humanas, mas no despojo do corpo da carne. Colossenses 2, 11 e 12. É um ato espiritual levado a efeito pelo Senhor Jesus, que remove a nossa velha natureza e nos concede uma nova. 2 Coríntios 5, 17. É uma circuncisão do coração. Romanos 2, 29. Então agora a circuncisão não é na carne, não é uma coisa operada humanamente, como a circuncisão judaica. Precisa ali de um médico ir lá e fazer a operação, ou antes, né, não havia um médico para fazer, mas tinha uma pessoa para fazer. O sacerdote fazia. Mas agora não, agora a exigência não é mais uma coisa externa, porque a pessoa fazia a circuncisão e a partir daí se achava o tal, achava que está tudo bem, poderia pecar e tinha o sinal da circuncisão, estava justificado diante de Deus, o que não era verdade. Então Deus exige uma circuncisão interior, a mudança é interior, é o desejo de se encontrar com Deus, de estar em intimidade com Deus, é o desejo de se arrepender dos seus pecados, de retirar tudo que impede essa comunhão com Deus, para que possa ter essa comunhão com Deus. E isso só se consegue através da aceitação de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra como homem, morreu por nós na cruz do Calvário, levando sobre ele os nossos pecados, nossas iniquidades, todas as nossas doenças e enfermidades. Tudo que não prestava do homem, Jesus levou na cruz do Calvário. Então, através da fé nesse sacrifício de Jesus Cristo, é que nós somos salvos. Então, a graça de Deus é que foi oferecida a nós, a salvação, através de Jesus. Tudo Deus fez. Nós só precisamos aceitar. Nós só precisamos acreditar, aceitar isso. Então a marca não é no corpo, a marca é no Espírito. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, como é que ele vai saber quem é que vai ser salvo? Quem é que vai levar? Muito simples. É o Espírito Santo quem conduz a noiva ao noivo. E o Espírito Santo está dentro de nós. Então, o sinal que Deus vê lá de cima para identificar quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus na terra, é simples. Quem tem o Espírito Santo é filho de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não é filho de Deus. Deus sabe. Deus é Espírito. E Ele sabe quem tem o Espírito e quem não tem. Número 3, a verdadeira circuncisão não confia na carne. 3, 3 a 7. Os cristãos judaizantes que participavam da igreja em Filipos
confiavam muito mais na carne e na circuncisão do que em Cristo. Por isso Paulo narra a sua história como judeu. Então os judaizantes acreditavam na carne, ou seja, naquele que eles tinham feito para merecer a salvação. Eles não depositavam a confiança da sua salvação em Cristo, mas nas leis judaicas, nas tradições judaicas. A confiança deles estava nisso, e não em Cristo. Por isso Paulo narra a sua história, então, como judeu. Então Paulo vai falar exatamente para eles: olha, eu sou mais judeu do que vocês. Eu cumpri os rituais, as normas, as leis, muito mais do que vocês. Fui muito mais fiel do que vocês. No entanto, estou dizendo, para mim, isso aí só serviu como se fosse um esterco. Por quê? A motivação minha era errada. Eu não confiava em Jesus, mas eu confiava nos meus atos de justiça. Eu confiava na minha autojustificação. Ele declara então ter sido circuncidado ao 8º dia, ter seguido todos os ritos da lei. Mas o apóstolo enfatiza que ao encontrar-se com Cristo, renunciou a tudo da velha religião para servir apenas a Cristo. Paulo declara então: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. A salvação é somente pela fé em Jesus. Nenhum rito religioso é capaz de trazer a salvação. Então Paulo diz, a partir do momento que ele achou Cristo, então aquilo que antes era motivo de sua confiança para adquirir a salvação, passou a não ter mais valor para a salvação. Então, tudo que ele achava que tinha feito para ser salvo, perdeu o valor agora, porque ele sabia que nada daquilo conduzia à salvação. Quem poderia conduzir à salvação era somente Jesus Cristo. Então Paulo diz, a circuncisão real somos nós. Então nós que temos o Espírito Santo em nós, é que temos o sinal de Deus em nós, que é o sinal espiritual. Temos aí o selo, que é o Espírito Santo, que comprova que somos filhos de Deus. Nossa conclusão aí diz, Paulo ensinou aos filipenses que a confiança em Cristo nos garante alegria. Tal felicidade independe das circunstâncias e faz-nos enfrentar todas as dificuldades comuns às demais pessoas com uma diferença. Temos esperança. Paulo também mostrou aos filipenses que as leis do Antigo Testamento e seus ritos tinham sua importância. Todavia, a obediência a tais leis e ritos não garantiu a salvação de ninguém. O que deve ser considerado pelo crente é o seu relacionamento com Cristo ressurreto. Então a nossa comunhão com Deus nos traz alegria, independentemente da circunstância, do tipo de problema que estamos enfrentando. Também devemos sempre saber que não é pelas obras que nós somos salvos, mas é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O que fazemos para Deus, nós sabemos que somos movidos pelo Espírito Santo e sempre é feito para a glória de Deus e não nossa. Então não existe merecimento, não existe aí nada que nós possamos fazer para ser salvos, a não ser crer em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Se você deseja fazê-lo agora, é o momento de fazê-lo. Nós vamos orar e você vai receber agora o perdão pelos seus pecados, a salvação, a comunhão com Deus. O Espírito Santo vai morar em você. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos por essas vidas, Senhor. Ó Senhor, perdoa-os. Aragrai, continua very clar, clascuinde força lá. Ó Deus, alegra-os com a tua presença, Senhor. Alegra-os, Senhor, com a certeza da tua salvação através de Jesus Cristo. Concede a eles agora, Senhor, o arrependimento pelos seus pecados, mediante a fé em Jesus Cristo. Concede a eles a sua salvação. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Ajuda-os agora, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Ó Senhor, guia-os a toda a verdade. Pai, em nome de Jesus, ajuda aqueles, Senhor, que estão tentando se justificar diante de Ti, guardando um dia, guardando em um ritual, ou fazendo a circuncisão. Ajuda-os a se arrependerem dessas obras mortas, Senhor, que não conduzem à salvação. Ajuda-os, ó Senhor, a se converterem a Ti e a partir de agora fazerem obras maravilhosas para Ti, mas movidos pelo Espírito Santo e para a glória, Senhor, eterna Tua. Que um dia, Senhor, eles possam estar na Tua presença para sempre. Nós te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Queremos avisar os irmãos que ainda temos aí agenda disponível no mês de dezembro. Vamos então agora ao nosso questionário. Primeiro aí para completar dentro do texto áureo. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Segunda pergunta aí para completar também dentro da verdade prática. Para quem ama a Deus, o mais importante é ter um coração renovado pela ação do Espírito Santo. Parte 1, alegria do Senhor. Pergunta número 3. Qual é a força que nos faz superar toda e qualquer adversidade, segundo o apóstolo Paulo? Então, a alegria do Senhor. O contentamento que Jesus nos oferece é um reforço para a nossa fé em tempos de adversidade. Pergunta número 4. Qual é a exortação do apóstolo Paulo ao regozijo dos filipenses? Então, a alegria do Senhor é produzida pelo Espírito Santo no coração do crente. Esta alegria independe das circunstâncias, pois é divina e faz com que o cristão supere as dificuldades. Esse sentimento de felicidade concedido pelo Senhor é uma capacitação divina que fortalece a igreja a suportar as adversidades. Para o apóstolo que se encontrava na prisão, a alegria do Senhor era como um precioso consolo, capaz de trazer descanso e quietude para a sua alma. Pergunta número 5. Com o perigo do desânimo, o que o apóstolo Paulo ensina sobre a alegria em meio às preocupações e aflição aos filipenses? Ele os exortou a se alegrarem em Deus, pois a alegria vinda da parte do Senhor nos fortalece. Triunfante por causa da sua confiança no Cristo ressurreto, o apóstolo sabe que somente aquele que conhece e confia no Senhor e em sua palavra é capaz de regozijar-se diante das dificuldades, tal como ele e Silas o fizeram. Deus é o nosso conforto, nele podemos confiar e regozijar-nos sempre. Parte 2, a tríplice advertência contra os inimigos. Pergunta número 6. Por que Paulo usa a expressão guardai-vos dos cães, se referindo aos inimigos da igreja filipense? A hostilidade de Paulo contra os maus obreiros era forte e decisiva, pois eles causavam muitos males à igreja, em especial aos novos convertidos. Paulo chama os judaizantes de cães, pois estes acreditavam e ensinavam que os gentios deviam obedecer a todas as leis judaicas, um fardo legalista que nem mesmo os próprios judeus suportavam. Os judaizantes eram como cães que atacavam os novos convertidos durante a ausência de Paulo. O apóstolo repelia-os com veemência e orientava os filipenses a que deles se resguardassem. Pergunta número 7. Por que Paulo usa a expressão guardai-vos dos maus obreiros, se referindo aos inimigos da igreja filipense? Estes também são denominados por Paulo como os da circuncisão. Eles espalhavam falsos ensinos, não se importando com a sã doutrina ensinada pelos apóstolos. Pregavam um falso evangelho. Afirmavam que para que os gentios se tornassem cristãos, deveriam seguir a lei mosaica e, pior, as tradições judaicas. No concílio da igreja de Jerusalém, conforme Atos 15, os apóstolos já haviam discutido sobre o papel da lei judaica em relação aos gentios. Segundo as deliberações do concílio de Jerusalém, os gentios cristãos não deveriam comer alimentos oferecidos aos ídolos, carne com sangue e sufocada, deveriam também evitar as práticas sexuais imorais. Não obstante, os maus obreiros faziam questão de discordar do ensino paulino a fim de impor aos gentios as práticas judaicas. Pergunta número 8. Por que Paulo usa a expressão guardai-vos da circuncisão, se referindo aos inimigos da igreja filipense? Um dos costumes judaicos que aqueles maus obreiros queriam impor era a prática da circuncisão. Eles ensinavam erroneamente que a circuncisão tornaria os gentios verdadeiramente cristãos. Paulo então passa a ensinar aos filipenses que a verdadeira circuncisão é aquela operada no coração. Logo, não é algo da carne, mas do Espírito Santo. De acordo com o comentário bíblico pentecostal editado pela CPAD, os cristãos filipenses não deveriam ter como motivo de orgulho quaisquer sinais físicos que demonstrassem sua condição de comunhão, porém antes deveriam orgulhar-se em Cristo e na sua obra. Parte 3. A verdadeira circuncisão cristã. Pergunta número 9. O que era a circuncisão no Antigo Testamento? Então era um rito religioso com caráter moral e espiritual, consistindo em um sinal físico de que a pessoa pertencia ao povo com o qual Deus fez um pacto. Era também um sinal de obediência a Deus. Pergunta número 10. Os seguidores de Jesus precisam da circuncisão para serem identificados como pertencentes a eles? A circuncisão do cristão é espiritual e interior. A circuncisão do cristão é operada pelo Espírito Santo no coração, mediante a fé em Jesus Cristo. Número 11. Por que a verdadeira circuncisão não deixa marcas físicas? Então, Paulo ensina aos Colossenses que a verdadeira circuncisão em Cristo não é por intermédio de mãos humanas, mas no despojo do corpo da carne. É um ato espiritual levado a efeito pelo Senhor Jesus, que remove a nossa velha natureza e nos concede uma nova. É uma circuncisão do coração.
Pergunta número 12. A verdadeira circuncisão não confia na carne. Complete. Os cristãos judaizantes que participavam da igreja de Filipos confiavam muito mais na carne e na circuncisão do que em Cristo. Por isso, Paulo narra a sua história como judeu. Ele declara ter sido circuncidado ao 8º dia, ter seguido todos os ritos da lei, mas o apóstolo enfatiza que ao encontrar-se com Cristo, renunciou a tudo da velha religião para servir apenas a Cristo. Paulo declara: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. A salvação é somente pela fé em Jesus, nenhum rito religioso é capaz de trazer salvação. Agora a nossa conclusão, pergunta número 13, para completar. Paulo ensinou aos filipenses que a confiança em Cristo nos garante alegria. Tal felicidade independe das circunstâncias e faz-nos enfrentar todas as dificuldades comuns às demais pessoas, com uma diferença: temos esperança. Paulo também mostrou aos filipenses que as leis do Antigo Testamento e seus ritos tinham sua importância. Todavia, a obediência a tais leis e ritos não garantiam a salvação de ninguém. O que deve ser considerado pelo crente é o seu relacionamento com o Cristo ressurreto. Glória a Deus. Aleluia.